Diz assim a palavra de Deus: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. 2019, estamos aí findando esse ano, foi para nós, da primeira igreja, o ano do cuidado, baseado no texto que diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. E foi um ano em que nós tratamos desse assunto, cuidamos uns dos outros, cuidamos da doutrina, cuidamos da igreja do Senhor. Agora, início do novo ano, nós vamos ter um novo tema. E esse novo tema é o ano das boas notícias. O ano das boas notícias do reino de Deus. Então, durante todo o próximo ano estaremos tratando desse assunto. E é muito significativo, né? Porque nos dias que a gente tem tantas más notícias, nós temos boas notícias para o povo de Deus, para o povo escolhido de Deus, notícias que vêm da palavra de Deus. Essas notícias talvez não sejam aquelas que nós gostaríamos de ouvir, mas são as notícias que Deus tem para o seu povo. Por isso, o nosso desafio, a partir de agora, é que essas boas notícias que Deus tem para nós possa motivar a sua vida, possa motivar você a viver 2020 sob as promessas do Senhor, de um Deus que cumpre a sua palavra, de um Deus que abençoa o seu povo. Esse texto que nós lemos, ele tem muito para falar ao nosso coração a esse respeito. Gostaria que você estivesse acompanhando aí na sua Bíblia. O texto, versículo 14, diz: depois de João ter sido preso. E uma versão mais completa diz: depois de João ter sido entregue à prisão. E isso faz uma diferença muito grande, porque esse termo foi entregue, ele é muito usado na Bíblia, e ele sempre expressa quando Deus entrega alguém para ser tratado por uma autoridade ou por quem quer que seja. Isso significa que Deus colocou essa pessoa fora da sua proteção. Ele entregou essa pessoa. E João foi entregue à prisão, diz a palavra de Deus, e desamparado por Deus. E a gente fica aqui nos perguntando, né? Por que Deus faz isso, né? Mas, mais tarde, aí no capítulo 9, versículo 13, Jesus vai dizer exatamente estas palavras, que João Batista foi entregue nas mãos dos homens e fizeram com ele tudo o que quiseram. É difícil, né? E é para nós muito inaceitável, às vezes, entender que um Deus que nos chama, que nos ama, possa entregar alguns dos seus eleitos, dos seus servidores ao sofrimento. Mas João era o precursor de Jesus, não se esqueça disso. Porque Jesus, durante todo o Evangelho, ele vai se referir também à sua entrega nas mãos das autoridades. E essa teologia da entrega, ela mostra que Deus é soberano sobre a história humana e sobre a história de cada um de nós. A nossa vida está nas mãos do Senhor em todo o tempo. E Jesus repetiu diversas vezes que ele seria entregue na mão de autoridades. E muitas vezes nós nos questionamos como é que Deus também usa pessoas incrédulas para fazer a sua obra. Judas entregou Jesus
aos judeus. Depois os judeus entregaram Jesus a Pilatos. E Jesus, diversas vezes depois, ele diz aos seus discípulos e adverte aos seus discípulos que eles seriam entregues nas mãos de autoridades, especialmente no capítulo 13 aqui de Marcos. Jesus 3 vezes diz que os seus seguidores seriam entregues nas mãos de autoridades, mas que eles não deveriam se preocupar, porque o Senhor mesmo daria a eles a resposta que eles precisavam dar naquele momento. E assim aconteceu com a vida de João, com a vida de Jesus e com a vida daqueles que nos antecederam na fé. Isso mostra então que João Batista, ele cumpriu cabalmente o seu ministério de ser o precursor de Jesus, até mesmo no sofrimento. No sofrimento dele, Jesus também pôde antecipar o seu próprio sofrimento. E eu quero dizer o seguinte, estamos falando de boas notícias. E mesmo não compreendendo algo assim tão profundo, nós precisamos crer que isso tudo está em sintonia com as boas notícias do reino de Deus. Então é sob essa perspectiva da morte do seu precursor que Jesus dá início ao seu ministério. Um ministério de sofrimento, que culminou na sua morte na cruz. E ele vai, então, pregando as boas notícias do reino. Essa relação misteriosa, entre a boa notícia do reino de Deus, que é o Evangelho, e o caminho do sofrimento, é característica do Evangelho da cruz. Apesar de todo o sofrimento da cruz, ela é uma boa notícia para nós. Nós cantamos aqui constantemente, a cruz me libertou. Você não canta isso? Boa notícia. A cruz, apesar de todo o horror que ela traz, ela trouxe para nós a nossa libertação. Uma boa notícia. Então diz que João foi entregue nas mãos das autoridades e Jesus foi para a Galileia. E nós precisamos aqui nos perguntar por que Jesus foi para o norte, para a Galileia, e não foi para Jerusalém. Porque Jerusalém, a Galileia, era para os habitantes de Jerusalém um lugar muito distante, um lugar discriminado. As pessoas que nasciam na Galileia eram discriminadas, eram desprezadas. Para aqueles que moravam em Jerusalém ou moravam no sul de Israel. A Bíblia mostra que lá na Galileia foi que Jesus iniciou todo o seu movimento. A Galileia também era berço dos zelotes, aqueles guerrilheiros, aqueles que não queriam aceitar o domínio romano e se revoltavam contra eles. E sempre foi um foco ali de discórdia. A Galileia foi ocupada por estrangeiros que compraram grandes extensões de terra e mantinham o povo escravizado. Então havia uma ânsia muito grande por liberdade lá na Galileia na época de Jesus. Um lugar de sofrimento, um lugar desprezado, um lugar que as pessoas não iam para lá. Mas Jesus foi, E aí nós nos lembramos da profecia de Isaías, 700 anos antes, registrada lá no capítulo 9, quando ele diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Vejam que profecia extraordinária, 700 anos antes. E Jesus, então, consciente dessa profecia, ele se dirige para a Galileia para iniciar o seu ministério.
E ali nasceu o Evangelho. Foi a terra natal das boas novas do reino. Desse reino de Deus que se expandiu por todo mundo. E chegou até nós aqui em 2019, 2020. Este Evangelho extraordinário nasceu no lugar mais improvável que nós poderíamos imaginar. Nós poderíamos, nesses dias, quando nós temos tantos estrategistas, tantos teóricos de plantação de igreja, que a sua palavra quase que é infalível, eles jamais diriam para Jesus ir para Galiléia. Era o último lugar para se iniciar qualquer tipo de movimento. Ainda um que pretendesse salvar a humanidade. Certamente diriam para Jesus, vai para Jerusalém. Lá é a capital. Lá tem os líderes religiosos, os líderes políticos. Quem sabe alguma autoridade romana se converte e leva o seu evangelho lá para Roma. E você começa um movimento com muito mais força. Jerusalém era o lugar onde iam os peregrinos, que poderiam receber essa mensagem e depois levá-la. Mas Jesus fez o contrário. Por quê? Porque a perspectiva humana, a glória seria do ser humano. Vou para Jerusalém, está tudo arrumado, eu sou bom, eu preguei, eu fiz milagre e o meu movimento prosperou. Mas Jesus vai para o lugar assim, para mostrar que é a glória de Deus, mostrar que a obra é de Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque Jesus foi para Galiléia obediente à voz de Deus. E o que ele foi fazer na Galiléia? Diz o texto aí, que ele foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus, pregando as boas notícias do reino de Deus. Nestes dias, irmãos, quando há tarefas básicas da igreja, que é ensinar e pregar, têm sido muito contestadas. Hoje nós temos que modernizar a nossa comunicação, nós temos que inventar outro meio de falar. Quando a gente olha então que Jesus foi pregando, meu Pedro, para você é um estímulo, para nós, pregadores, a estratégia de Jesus foi pregar as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. Nestes dias em que nós temos as redes sociais, a internet e tantas coisas, as pessoas consideram a pregação uma coisa frágil, fraca, incapaz de mudar as circunstâncias, principalmente pelo fato de que a mensagem hoje é transmitida através de homens pecadores como nós. E as pessoas não entendem, muitas vezes, que essa palavra é palavra de Deus, pregando o evangelho. E se alguém está pregando o evangelho, pregando as boas novas do reino, esse é o método que Deus resolveu usar para salvar a humanidade. Por isso a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus escolheu anunciar as boas notícias do reino ao iniciar o seu ministério e ao terminá-lo. Jesus poderia ter feito muito mais milagres. Ele poderia ter feito muito mais sinais. Ele poderia ter enfrentado as forças de ocupação do exército romano com seu poder celestial. Ele poderia ter escrito muitos livros. Mas Jesus escolheu pregar as boas notícias do reino de Deus, porque esse é o meio que Deus determinou para que todos sejam salvos, para aquele que ouvir seja transformado. E onde que a palavra de Deus é pregada, irmãos, ensinada, tanto pela vida quanto pela pregação, aí está o reino de Deus, aí Deus está presente. Por isso eu não posso entender quando
crentes deixam de estar no culto para ouvir a voz de Deus e fazem qualquer outra coisa, esquecendo que esse foi o método que Jesus determinou. E não se engane, esses que hoje desprezam a pregação, desprezariam do mesmo jeito a pregação de Jesus e dos apóstolos. Fariam como aquelas pessoas que iam atrás de Jesus por causa dos sinais, dos milagres, da multiplicação do pão, mas não para ouvir a pregação das boas novas. Por isso nós precisamos estar alertas a isso. Deus falando conosco. E Jesus começa a espalhar sobre a Galileia a sua luz. Aquela Galileia que vivia em trevas, começa ali a brilhar uma luz intensa pela pregação das boas notícias do reino. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós podemos pensar nisso nestes dias. Jesus mudou a história do mundo pregando o Evangelho. Por isso o nosso desafio em 2020 é este. O ano das boas notícias. De anunciarmos essas boas notícias a este mundo. Fazemos um contraste. As más notícias vão continuar. E muitas vezes o Evangelho é uma má notícia para aqueles que se perdem. A palavra da cruz muitas vezes é loucura para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Por isso, irmãos, muitas pessoas hoje estão trocando a pregação das boas notícias por muitas outras atividades, por tantas coisas chamadas modernas, argumentando que pregar já não alcança mais as pessoas e nós vamos ouvindo essa mentira satânica. Por isso, nessa noite de passar de ano, eu quero colocar isso diante de nós, de sermos uma igreja nesse próximo ano, que crê que a pregação, que a palavra de Deus, que o evangelho da cruz salva pecadores, transforma vidas, muda corações, porque esse foi assim que Jesus iniciou o seu ministério e terminou. E a gente pode perguntar, será que a palavra de Deus perdeu o poder? Mas quando a gente lê na Bíblia, Isaías 40, verso 8 diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Marcos 13, 31, Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Desafio é esse, irmãos, diante de nós. Poderia estar aqui falando um sermão daqueles que a gente ouve todo dia, feliz ano novo. Que você tenha saúde, paz, prosperidade. Aqueles votinhos que as pessoas fazem por aí, né? Põe na internet, aquelas coisinhas bonitinhas, mas que não tem efeito nenhum. Não muda a vida de ninguém. As pessoas continuam infelizes, continuam sem paz, continuam sem alegria, continuam sem esperança. Porque estão buscando em outros lugares que não em Jesus e na palavra dele. E nós somos chamados para proclamar isso. As boas notícias. As boas notícias estão aí. E elas transformaram o mundo e têm transformado o mundo. Eu fico pensando, irmãos, quando Jesus iniciou o seu ministério, pregando esse evangelho, e fico pensando na nossa situação, 2000 anos depois. Estamos nós aqui numa noite, na tarde da noite, né? Era para a gente estar dormindo há muito tempo, né? Eu, pelo menos, né? Mas estamos aqui porque o evangelho nos alcançou. As boas notícias nos alcançaram e nós somos transformados pela graça do Senhor. Jesus, depois de João ter sido entregue às autoridades, foi para a Galileia, pregando as boas notícias do reino.
Mas o que Jesus pregava? Qual era o conteúdo dessas boas notícias? O texto diz aí algumas coisas. Primeiro ele diz, olha, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Essa palavra nos faz lembrar de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5, onde Paulo diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. São paralelas essas passagens. Mas uma coisa nos chama muita atenção aqui, que é muito interessante. A palavra tempo, aqui em Marcos, é a palavra kairos. O tempo de Deus. Jesus está dizendo, o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus agir chegou. O tempo de Deus salvar os pecadores chegou. Está cumprido. Mas uma outra coisa interessante, quando nós ligamos as duas passagens, é que quando Paulo diz lá, vindo porém a plenitude do tempo, a palavra tempo aqui em Gálatas é cronos. São as duas palavras para tempo no grego, kairos e cronos. É cronos. O que quer dizer isso? Que o kairos de Deus, o tempo de Deus se cumpre no cronos da história humana. Se cumpre no cronos da nossa história, da minha história, da sua história. O kairos, o tempo de Deus agir nas nossas vidas. É agora. É no tempo da nossa vida. Que coisa maravilhosa, extraordinária. E quando a gente contrasta, né, o evangelho com os deuses gregos, que são tão influentes, né, os deuses gregos, eles estavam presos ao tempo, eles submetiam o tempo, mas o Deus da Bíblia é o Senhor do tempo, e governa as coisas segundo o seu querer e para a glória do seu nome. E no tempo próprio dele, no kairos, ele enviou o seu Filho dentro do nosso tempo para nos salvar. Pastor Jefferson pregou aqui domingo dizendo, né, que cada segundo de 2020 está nas mãos do Deus soberano. Não se esqueça disso. Cada segundo. Não é cada minuto, nem cada dia, nem cada mês, é cada segundo. O tempo de Deus vai se cumprir. Como se cumpriu na vinda de Jesus, o tempo está cumprido. O kairos de Deus chegou a este mundo que vivia em trevas e viu grande luz na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o tempo de Deus intervir na história humana havia chegado. E daí para frente, o reino de Deus invadiria a história humana, mudando-a para sempre. E nós somos testemunhas vivas disso. 2000 anos depois, essa palavra continua viva, continua transformando as nossas vidas, continua fazendo de nós filhos de Deus, continua fazendo pecadores indignos e transformando-os em santos. Estas são as boas notícias do reino de Deus. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas Jesus vai além. Ele diz, o tempo está cumprido, o kairos de Deus chegou. E diz, o reino de Deus está próximo. Isaías 52:7 diz, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas notícias, que faz ouvir a paz,
que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Portanto, isso quer dizer que chegou o tempo de Deus ser rei, de Deus estar entronizado na pessoa de Jesus Cristo. E aqui a expressão, ela nos dá a entender que essa proximidade do reino é algo que está muito próximo e que deveria nos inquietar. O reino está presente, o reino está próximo. Isso deveria trazer a nós uma preocupação, nos inquietar. Acabamos um ano. Ou seja, temos menos um ano para viver. E temos menos um ano para a volta de Jesus. Ela se aproxima rapidamente. O reino está próximo. Estava próximo e chegou na pessoa de Jesus. E quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, sinal de que Jesus foi entronizado e está reinando. O reino dele já está presente, mas ainda não na sua plenitude. É o famoso já e ainda não da teologia. Os sinais do reino estão aí. Vidas estão sendo transformadas. Vidas estão entrando no reino. Vidas estão recebendo uma nova esperança. Porque o reino de Deus está próximo. E a mensagem é essa, que você precisa entrar nele. Ele não vem com visível aparência. Por isso, quando se diz, o ocidente cristão, o mundo cristão, isso é uma ilusão, não existe. Porque desde que Jesus veio, existe o reino de Deus. E aqueles que são chamados pela palavra entram nele e passam a receber boas notícias. Mas aqueles que não entram nesse reino estão sob o julgamento de Deus. A ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam essa graça. Reino de Deus é o domínio de Deus, é a soberania de Deus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade, sobre a vontade daqueles que Ele chama para proclamar as boas notícias do reino em todo o mundo. O mundo precisa ouvir isso. Quando você passa o Natal, começa um ano, e ninguém menciona Jesus Cristo, o Rei, o Senhor que veio, que venceu a morte, que foi elevado aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Não se ouve essa mensagem. E o mundo está sendo cada vez mais enganado com essas frasezinhas feitas para que a pessoa possa ter um momento ali de alguma coisa que possa despertar nela. Mas nós, irmãos, temos sido chamados para proclamar as boas notícias do reino, para anunciar a esse mundo que tem esperança, que há um Deus reinando, que Jesus Cristo está no seu trono. Esse é o desafio nosso como igreja. Proclamar a esse mundo a esperança gloriosa. Portanto, depois que João foi entregue às autoridades, Jesus foi para Galiléia, o lugar mais improvável, e foi pregando o evangelho, fazendo a coisa mais improvável para mudar alguma coisa. E ele dizia, olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E essa mensagem de Jesus exige uma resposta. Essa resposta é dupla. Ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando se ouve essa mensagem, é preciso responder com arrependimento e com fé. Jesus nunca minimizou o pecado
ou arrependimento. Mas ele diz, olha, uma nova ordem chegou a esse mundo. Tenha uma nova mente que se encaixa nessa nova realidade. Jesus trouxe mais do que um julgamento ou exigência inflexível para se sair do pecado. Ele trouxe boas notícias. É possível sair do pecado. É possível viver em santidade. É possível viver um novo ano ou os novos anos que tivermos de maneira diferente, cheios do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Jesus é a boa notícia para esse mundo. Jesus é Deus encarnado. Jesus é a esperança de salvação. Jesus é a certeza de vida eterna. E esse chamado de Jesus ao arrependimento e à fé nas boas notícias do reino de Deus devem ser proclamadas por nós, irmãos, com toda a força, a esse mundo caído e sem esperança. Temos que achar novas maneiras de proclamar e de viver as boas notícias do reino de Deus. E a Bíblia mostra que ninguém crê por si mesmo. Só crê em Deus aquele com quem Deus fala. Já pensou nisso? Paulo resumiu isso dizendo: a fé vem pelo ouvir. Somente aqueles com quem Deus fala é que podem se arrepender e crer. Onde não há nada para ouvir, não há nada para crer. Mesmo que por um tempo uma fé subsista, sem ouvir a palavra, ela jamais vai se fixar, se firmar, se Deus não falar com ela. Por isso Hebreus diz: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração, como foi na provocação. Não provoquemos a Deus com a nossa incredulidade. Deus tem grande prazer naquele que ouve e crê. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Para Deus, Deus se torna verdadeiramente Deus para nós, quando Ele é o Deus da nossa vida. Quando nós entramos no reino, Ele nos abençoa. Quando nós entramos no reino, Ele tem boas notícias para nós a cada dia. Depois de João ter sido entregue, foi Jesus para a Galileia, pregando as boas notícias do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. Dentro de alguns minutos nós estaremos entrando em um novo ano, em uma nova década. E para a maioria das pessoas, tudo isso não passa de uma convenção, de uma mera mudança de calendário, porque no dia 2 de janeiro vai estar tudo igual. As angústias, as aflições, as tristezas, as preocupações, as inseguranças vão continuar. Apesar de todos os votos, de todas as promessas, de tudo mais que as pessoas fizeram. Essa é a realidade que nós vivemos. Um novo tempo está chegando. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, um novo ano significa uma nova oportunidade que Deus concede ao ser humano para que ele se arrependa e creia nas boas notícias do reino de Deus. Ainda há tempo. Mas ao mesmo tempo significa, como eu já disse, que a volta de Jesus está mais próxima e mais certa. Foi-se mais um ano na nossa vida.
O reino de Deus está mais próximo de nós. A sua consumação está às portas. Olhe para o mundo e você vai entender as profecias bíblicas. E que realmente, irmãos, nesse próximo ano, nós possamos pregar as boas notícias do reino de Deus. Que possamos viver essas boas notícias, mesmo que na aparência elas não sejam o que nós esperávamos. Nós não esperávamos que a prisão de João fosse uma boa notícia. Nós não esperávamos que a cruz fosse uma boa notícia. Mas Deus, na sua soberania, transforma tudo isso em boas notícias para aqueles que creem. Lembrar daquilo que cantamos há pouco: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que Deus falou com eles e ouviram a voz do Senhor. Que nós possamos viver assim os próximos dias, os próximos anos que o Senhor nos conceder. Possamos de fato pregar as boas notícias do reino de Deus, chamando os homens a arrependimento e a fé, para que entrem nesse reino e vivam eternamente para o Senhor. Possam viver num reino onde não haverá passagem de anos, porque o tempo será eterno. Viveremos o kairós de Deus. Viveremos na presença do Senhor Todo-Poderoso. Desfrutaremos da sua maravilhosa graça em plenitude. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a nossa igreja, para que neste ano das boas notícias, nós sejamos a encarnação dessas boas notícias a este mundo pecador. Que Deus conceda a você e a sua família um feliz 2020 e outros anos que virão. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.